Aí a minha irmã manda mensagem: "E aí, irmã, passou?" Falei: "Irmã, a lista não saiu, eu não aguento mais, eu tô aqui com dor de estômago, não consigo comer e eu tô com fome." Quando faltava 1 minuto pra sair a lista, fiz meu ritual, abri o site e fiquei esperando. Aí deu 2, nada da lista. Eu falei: "Jesus Cristo, não é possível." Recarreguei a página. Quando eu abri lá o documento, que eu vi que eu passei, a minha mão começou a ficar dormente. Eu falei: "Eu vou infartar." Eu comecei a chorar, daí liga pros pais, ligação de vídeo, todo mundo chora, e não sei o quê e tal, e pinta com tinta. Giovana Tríplice Coroa, Unesp, Unifesp, USP. Meus parabéns, Giovana. Obrigada, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Temos aqui uma convidada, minha ex-aluna Giovana, que foi minha aluna na minha mentoria de Física, Inteligência Emocional, Estratégia de Estudo e passou em Medicina USP, Medicina Unifesp, Medicina Unesp. A garota é fera. Eu vou fazer a entrevista com ela, vocês vão adorar. Nessa entrevista, eu vou pedir para ela contar um pouco da história da vida dela, depois eu vou pedir para ela contar aquelas estratégias que não deram certo, que se fosse fazer de novo ela não faria, que é sempre bom a gente saber, e depois vou pedir para ela contar pra gente as estratégias vencedoras, aquelas que deram certo, que fizeram com que ela realmente conseguisse essa tão sonhada vaga no curso de medicina. Então, Giovana, que é um prazer ter você aqui como convidada. Então, dá um alô aí, por gentileza, pro pessoal do nosso canal. Bom, primeiro, obrigada, professor, pelo convite, pela apresentação. Meu nome é Giovana Pinar, eu tenho 19 anos. Eu passei em medicina na USP, na Unifesp e na Unesp. Ô, Giovana, eu contei para os meus alunos que eu ia fazer essa entrevista hoje com a Giovana e falou: ó, mesmo que você não vá prestar medicina, assista essa entrevista que é sensacional. A garota passou em medicina. A Giovana deve ter muita coisa boa para contar pra gente. E um garoto tinha perguntado, falou: mas ela passou aonde? Ela passou, né, na USP, Unifesp e na Unesp. O garoto falou assim: essa menina é fera. Então é isso aí, Giovana. Você é fera, Giovana, né? Não é pouca coisa, não. Parabéns, né? Obrigada. Então é isso aí, Giovana. Então você tá no primeiro ano de medicina, não é isso? Isso, estou no primeiro ano, turma 112 da Pinheiros. Você passou na Unifesp, Unesp e USP, mas você resolveu cursar USP, não é isso mesmo? Isso, eu escolhi a USP, foi a que eu mais idealizei, eu acho, no meu tempo aí de vestibulanda. Aí eu escolhi a USP. Ô, Giovana, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho, que para a gente é sempre interessante, aqui no meu canal a gente fala sobre estratégia de estudo, para inteligência emocional, muito de física, né, Enem, vestibulares, e uma coisa que me interessa também muito no nosso canal aqui é falar assim sobre projeto de vida. Então eu gostaria, Giovana, que você contasse um pouquinho, antes de contar as estratégias e tudo mais, que fizeram você entrar a sua história, né, para conseguir essa tão sonhada vaga, você contasse um pouquinho, você sempre quis fazer medicina, seu pai é médico, sua mãe é médica, seu tio, uma pessoa que você gostava muito, você já pensou em fazer outras coisas? Como é que foi esse trajeto? Desde criancinha você já gostava, pensava, quero ser médica. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente essa sua jornada até de é isso que eu quero. Então, não foi algo, o grande sonho da minha vida desde pequenininha. O meu pai é engenheiro, a minha mãe é pedagoga, então nenhum médico na família. Mas assim, eu sempre tive muitos interesses. O meu pai, graças a Deus, incentivou sempre, minha mãe também, a gente a estudar. Eu sempre tentei ser uma boa aluna, assim, desde o começo, lição de casa, prova, trabalho, fazia tudo, tentava fazer sempre o melhor. Eu realmente me empenhei bastante, mas acho que por isso, na verdade, eu gostava de muita coisa, porque aula de história, aula de geografia, adorava geografia. Então eu sempre tive muitos interesses e para mim era difícil falar, nossa, quero trabalhar com a coisa X, porque eu sei que eu também gostaria muito de trabalhar no futuro com a coisa Y. E não tem como fazer os dois. E além disso, eu sempre fui uma pessoa bastante artística, eu acho. Gosto muito de cantar, fiz balé ali por 5 anos, mas sempre estudei bastante, sempre li bastante, livros assim, ficção e tal, sempre gostei. E aí, quando eu era pequenininha, eu queria ser dentista. Eu ia uma dentista, assim, ela realmente o público dela era o público infantil, ela era muito legal e tudo mais, me sentia muito acolhida, eu queria ser dentista, mas a minha pediatra também era sensacional. Acho que até hoje, um modelo de médico que eu tenho pra mim é a minha pediatra, ela me acompanhou a vida inteirinha, e ela é sensacional. Então ela, com
certeza tem um pezinho na minha decisão, mas mesmo assim foi uma decisão mais cabeça do que coração. O tempo foi passando, eu fui tendo outras ideias, né? Como eu disse, gostando de muita coisa. Então, até história eu considerei cursar. Eu queria ser arqueóloga. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer história, não sei o quê, vou me mudar pro Egito. Eu queria estudar o Egito Antigo. Quis fazer engenharia aeronáutica por alguma razão. Então, eu tive muitos interesses, eu gostei de muitas coisas. Normal. Só que chegou a hora de decidir. E eu precisava escolher por algo que eu gostasse não só de trabalhar, mas de estudar. E acho que o inverso também vale, né? Não é válido você escolher algo que você gosta de estudar, mas você não vai gostar de trabalhar na área. E aí, foi mais ou menos ali no segundo ano do ensino médio, foi em 2021, meio da pandemia, trancada em casa. Eu comecei a pensar no que eu sempre gostei de estudar. Eu fazia curso técnico em eletrônica, eu já sabia que a área de exatas era uma área que eu gostava, mas eu não tinha certeza se eu gostaria de trabalhar com isso, de fazer um curso superior nessa área e tudo mais. Aí eu sentei e falei, vou olhar para trás e ver o que sempre me encantou mais. E aí eu comecei a perceber que eu tinha, assim, uma inclinação muito grande para querer entender o corpo. Eu lembro, nunca vou esquecer, no oitavo ano do ensino fundamental foi o ano em que o livro de ciências era todo do corpo humano. Cada capítulo era um sistema. Foi meu ano favorito do ensino Ah, legal. fundamental. Então, eu tenho essa memória muito forte de que eu gostei de estudar aquilo. E eu falei, nossa, entender o corpo é algo muito legal. E aí, foi mais ou menos nisso. E outra que eu gosto do cuidado. Eu acho que também não dá para ser 100% cabeça. Tem um fator coração também. Eu gosto do cuidado. Eu gosto de, ai, tô com dor de cabeça. Não sei, eu tenho o olhar preocupado nessa situação. E eu fui observando isso em mim mesma. Fiz lá meus 59 mil testes vocacionais para ter certeza do que eu estava fazendo. E aí, quando eu cheguei no segundo semestre do meu segundo ano do ensino médio, eu bati o martelo. Falei, não, vou fazer medicina, é isso. Aí foi assim. Então, Giovana, eu vou partir aí para o vestibular agora. Eu queria saber, que é uma coisa que interessa muito no nosso canal aqui, inclusive para mim, eu aprendo muito com os alunos também, que são essas estratégias, né? Mas eu queria saber o seguinte, Giovana, primeiro, quais são as estratégias que você acha que são uma furada? Se bem que eu sempre falo, né, Giovana, no canal, eu falo com meus alunos também nos meus cursos, às vezes as pessoas são muito diferentes, né? Então, uma estratégia que pode funcionar para uma pessoa, eventualmente pode não funcionar para outra, mas mesmo assim a gente sempre aprende trocando essa ideia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho enumerasse para a gente, Giovana, o que que você acha uma furada, né? Tipo, olha, isso aqui para mim não funcionou, ou tipo, talvez isso aqui para ninguém vai funcionar. Então conta um pouquinho para a gente, por gentileza, Giovana. Então, eu acho que o que atrapalhou, eu sei que atrapalhou, subestimar um pouquinho as matérias mais fáceis e, em alguns casos, não conhecer a prova que eu ia fazer, não estar acostumada, assim, não ser a minha zona de conforto. Porque, assim, eu sabia em quais matérias eu tinha uma deficiência. E eu acabei focando muito em, assim, suprir essa deficiência. E aí eu falava, sempre fui muito boa em matemática. Vou largar matemática porque eu não tô bem em física. Sempre fui muito melhor em geografia. Vou largar a geografia porque eu preciso aprender química. Porque química tá na minha segunda fase. Só que assim, fazer isso é pedir para quebrar a cara. Porque, assim, matéria fácil é ponto ganho. Todo mundo sabe a matéria fácil. Se você não souber, você vai ficar para trás. Ah, mas eu já sei. Ok, não esquece. Volta nela. Eu me compliquei um pouco. Acho que mais pro fim do ano ali, que eu comecei a fazer umas revisõezinhas, ajudou a voltar. E, assim, isso foi essencial. Mas, por exemplo, matemática foi, assim, acho que foi a matéria que eu tive um índice de erro maior, porque eu acabei deixando muito de mão. E, assim, pô, o Enem tem 45 questões de matemática. Se você não souber fazer matemática, você não faz Enem. Matemática e português são as matérias que mais têm questão nas provas, né? Geralmente elas são as duas que têm mais questões e o resto divide entre as outras matérias. Se você sabe matemática, você já tem muito ponto. E é uma matéria que geralmente as pessoas têm dificuldade. Se você ir bem no que as pessoas não sabem, pô, te leva lá em cima. Então eu acho que atrapalha muito largar de mão matemática, seja porque, eu já sou bom e vou dar foco, não que eu não precise estudar, mas preciso dar foco para outra coisa. Você tem que dar foco igual. Você tem que focar em tudo. Ô, Giovana, então eu queria saber agora, então vamos agora para as estratégias vencedoras, né?
Tá, então vamos para aquelas estratégias que você fez, né? Que você falou, olha, isso aqui foi muito feliz, eu organizei isso aí. Tá, então, queria que você discorresse um pouquinho, né? Então, até se você, em relação às matérias, né? Então, que é uma coisa que interessa muito para a gente né, no meu canal aqui, né? Como é que você fazia, né? Como é que você estudava as humanas, né? Então, olha, humanas eu estudava assim, que é lógico que são diferentes, né? Então, sei lá, por exemplo, matemática eu já estudava diferente, né? Porque eu fazia lista, tudo mais. Então, que estratégia você usou, né? Você é aquele, por exemplo, flashcards. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu adoro fazer flashcards, aquelas coisas todas. Então, em relação a isso, qual é a estratégia? Como é que você se organizou direitinho? Que estratégia você usou? Ou era que vai, amigo? Vamos estudar tudo que tiver, do jeito que tiver, e seja o que Deus quiser e deu certo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa saga, né? É uma saga, né? Porque eu sempre penso nisso aí, Giovana. Eu falo assim, né? Você entrar, conseguir a faculdade, seja qual for, você conseguiu entrar na faculdade que você queria dos sonhos, assim, é uma saga, né? Uma jornada, assim, é uma coisa vencedora total na relação à vida, né? Eu fico pensando, inclusive eu falo assim, Giovana, o nosso aluno, né, que nem você passa, pra gente é uma felicidade como se fosse um filho mesmo, assim, é um super orgulho, fala, nossa senhora, né? A gente fica muito feliz, que é uma coisa assim que muda muito, lógico, né? A vida. Então, eu queria que você contasse essa saga, essa jornada aí. O que que você fez que deu certo? Olha, isso aqui deu muito certo, isso aqui é sensacional. O que que fez você entrar e conseguir essa vaga aí? USP, Unifesp e Unesp em medicina, né? Acho que foi uma mistura entre estratégia e vai que vai. É, Vai que vai foi uma estratégia também. Vamos que vai vamos. que vai, foi uma estratégia. Porque, assim, eu gosto muito de literatura. Muito, muito, muito. Eu também, É, adorava. nossa, muito bom. E aí, é, eu sou a pessoa da aula. Eu tenho muitos colegas que preferem não ir às aulas para ler o livro em casa e, enfim, eu sou a pessoa da aula. Eu gosto de estar na aula, eu gosto de escutar o que o professor tem a dizer. Então, acho que foi muito importante, em primeiro lugar, eu acho que é isso. Em primeiro lugar foi assistir aulas. Eu acho que dá para contar nos dedos quantas aulas eu não assisti no ano passado. Porque eu não estava em São Paulo, porque se eu estivesse, eu teria assistido a aula. Porque é muito importante para mim escutar um professor dizendo. Às vezes ele vai dizer algo de um jeito diferente do que está escrito no livro, às vezes ele vai dizer algo mais atualizado, e às vezes é simplesmente o jeito que ele vai falar. Sempre tem algo para aprender com o que uma pessoa tem a dizer. Sempre, 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 sempre. Então eu valorizei muito as aulas. Então, por exemplo, literatura. Uma aula de literatura é um professor contando histórias sobre histórias. Ele está contando como alguém escreveu um livro. Ele está contando o contexto sobre quando a pessoa escreveu esse livro. Por que que eu não vou querer ouvir isso? Então, acho que principal coisa que me aprovou no vestibular foi ver aula. Acho que a segunda coisa foi conhecer as provas. Eu gosto sempre de Conhecer a colocar, prova que você vai prestar, isso. sim, eu gosto de colocar em ranking as provas, porque à medida que você vai fazendo simulado, olhando prova antiga ou só fazendo as questões soltas, você vai percebendo o perfil de cada banca. E aí eu fiz um ranking das minhas melhores provas. A minha melhor prova era a FUVEST, minha segunda melhor prova era a Unifesp, minha terceira melhor prova era a Unesp, e depois vinha Enem e Unicamp, eu acho. Não. Antes do Enem vinha a prova da FAMEMA. Acho que eu ia melhor na FAMEMA do que no Enem. Então, eu conheci as provas. Eu dei uma olhada. E, assim, acho que isso reitera a parte do professor. Os professores sabem olhar para você e falar: olha, a FUVEST valoriza pessoas que fazem análises. A USP quer alunos científicos. A USP quer alunos que analisem. Você não vai chegar na prova e não tem como não ter uma questão te mandando analisar um dado. Batata, tinha uma prova, uma questão na prova da segunda fase pedindo para analisar um exame de sangue. Então, assim, é, eu sabia o que eu tinha que esperar de cada prova. Eu sabia que quando eu abrisse uma prova de segunda fase feita pela VUNESP, teria uma questão de NOx na área de química.
eu sabia que muito provavelmente eu ia ter que calcular energia cinética em alguma questão de física. Eu sabia que eu tinha que saber aquela coisa de reficofage de biologia. Eu sabia o que esperar de cada prova e como responder ao que esperavam de mim. Porque ao mesmo tempo que eu espero receber uma prova, quando eu sentar lá e abrir o caderno de provas, eu sei que o examinador espera uma resposta. E aí eu tenho que saber que tipo de resposta o examinador quer ler. Então, foi muito importante para mim saber o que as provas queriam, como as provas queriam, e saber fazer isso. Não adianta você saber, a FUVEST gosta de gente analítica, e não ser analítico na hora de responder a questão. Entendi. Então, acho que isso, assim, fazer exercício, né? Assim, sentada na cadeira, pegar ali a lista de exercício, pegar uma prova antiga, que é muito importante, e fazer. É isso que você está falando, Giovana. Muito aluno fala isso aí, né? Eu entrevisto muito, eu converso muito com aluno que passou nos vestibulares, e as entrevistas que eu tenho aqui no meu canal também, muitos falam isso aí. Essa dica, eu acho que todo mundo fala, né? É bom você conhecer a prova. Né? Acho que Sim, você falou também assim, né? Você sente familiar, né? Então você pega e fala assim, eu estudei um monte, vamos lá. Agora tudo pode acontecer. Não, tem um padrão, né? Você já conhece mais ou menos a prova, e as provas realmente tem uma característica diferente uma da outra, né? O Enem, por exemplo, assim, é a mesma matéria, mas é muito diferente de uma FUVEST, por exemplo, né? Que nem você está sim, com falando. Né? certeza. Ou também diferente de uma Unesp, uma Unifesp, cada prova tem realmente uma característica, né? Uhum. A banca que organiza isso aí, realmente, os caras têm uma característica diferente mesmo. Tem mais alguma uma outra estratégia que você seguiu aí, Giovana, que você acha, pô, essa estratégia também acho fundamental? Acho que é uma coisa assim, fora das matérias. Eu acho que é mais da vida, né? Eu sabia que eu podia não passar. E eu sabia que o mundo não ia acabar por isso. Não adianta você ser o melhor aluno da sala, o melhor aluno da escola, do cursinho, não importa. E no dia da prova, você sentir dor de barriga. Você pode ter sido sensacional o ano inteiro. Se no dia da prova algo desandar, e às vezes nem é culpa sua, você vai ter que tentar de novo. Então eu sabia que mesmo com o esforço que eu estava fazendo, existem variáveis, né? Às vezes, o esforço que eu tô fazendo, tem um cara fazendo o dobro. Às vezes, tem um cara que, sei lá, estudou num cursinho melhor que o meu, numa escola melhor que a minha. Ou ele se dava melhor com as matérias que naquele dia caíram naquela prova. Então, eu sabia que existia a chance de não passar. Eu queria muito, mas acho que isso me acalmou um pouco. E estar calmo, para mim, é uma estratégia. Não estar pilhado, não estar desesperado, para mim, é uma estratégia. Porque quando você tá pilhado, você não pensa, você só faz. E eu não gosto de fazer as coisas sem pensar, ou sem pensar. Eu gosto de fazer as coisas devagar, ali, racional. Então, acho que isso é. Fiz simulado, acho que isso conta também. Não, não deixe de fazer simulado. Eu fiz simulado praticamente todos os fins de semana no ano passado. Desde simulados de primeira fase, simulados de Enem, simulados de segunda fase, porque você tem que entrar ali no clima, né? Então, acho que fazer simulado, fazer prova antiga é muito, muito importante. É, Acho que me perguntaram recentemente sobre as obras literárias da FUVEST. Tem que saber. Escola literária. Acho que é uma coisa importante, assim, às vezes as pessoas deixam um pouco de lado, acho que é legal trazer isso, né? Estudem as escolas literárias. Ah, mas trovadorismo é chato. Ah, mas sei lá, classicismo, neoclassicismo, romantismo, estuda. Porque você não lê o livro, mas se você souber o contexto, a escola literária, a pegada, o que que aquele autor gostava, você consegue desenrolar uma notinha. Acho que tem umas matérias assim que são muito pontuais, que para mim é estratégico saber isso. NOx, em química, não tem como não saber. Energia, né? Calcular energia elástica, cinética, não tem como não saber. Saber, por exemplo, essa questão da FUVEST, né, que tinha que olhar o exame de sangue. Perguntava, se eu não me engano,
o que que indica? O número de leucócitos estava alto, alguma coisa assim. O que que isso significa? Pô, você tem que pensar duas vezes ali, ah, tá. Se leucócito é uma reação para isso, então quer dizer que tal coisa está acontecendo. Então tem umas coisas que eu acho que volta naquilo da matéria fácil, né? Tem matérias que caem todo ano. Olha as provas, dá uma pesquisada, entende o que cada prova cobra, o que tem cobrado, o que parece que vai parar de cobrar, porque se você souber o que cobra todo ano, você chega na prova com ponto ganho. E isso é muito importante, porque medicina, todo mundo está estudando pra caramba. Não é só Com certeza. você, não é só o amiguinho do lado. Todo mundo está estudando pra caramba. Todo mundo está perdendo fim de semana no cursinho. Todo mundo está estudando assim, tipo, o máximo que pode. Então, todo mundo é muito bom. Tipo, todo mundo está num nível muito bom. Você não pode se dar o luxo de não saber o que todo mundo sabe. Porque quando chega lá, todo mundo vai acertar a questão de inox. Se você errar a questão de inox, tchau. Porque se todo mundo acertou aquela, você desce. Você vai cair muito. Então, eu acho que é isso. É fazer prova antiga, é conhecer o que está sendo cobrado. A FUVEST, há, sei lá, 15 anos atrás, gostava de pedir uma coisa, tinha um padrão tal. Mas agora, o padrão é tal, está sofrendo umas influências da Unicamp, está tentando ser uma prova menos durona, assim, porque a Unicamp é mais moderna, né? A prova da Unicamp ela é bem mais, assim, super contemporânea e tudo mais. A FUVEST está tentando ir nessa pegada. Entende o que que a FUVEST está fazendo, o tipo de questão. Ah, mas e a redação? Como que eu escrevo essa redação? Ah, mas é uma banca assim e tal. Eu acho que é isso, é olhar para trás, saber identificar as coisas, saber caçar as coisas, ler as entrelinhas ali. Eu acho que isso ajuda bastante. No meu canal, Giovana, o ano passado, no final do ano passado e começo desse ano, né, nos vestibulares, eu gravei uns vídeos fazendo essa análise, né? Então, vou pegar aqui o que caiu. Geralmente eu faço isso no ano passado, no retrasado, né? Ou eventualmente o que caiu já na primeira fase, né? Então, eu analisava as matérias, o que tinha mais chance de cair, né? E eu falei, vamos lá, né? Mas não é questão de chutar, né? O Futebol vai ter uma bola de cristal, esse ano vai cair e tal. Mas eu fazia um estudo estatístico, eu gravei vários Sim. da FUVEST, da Unicamp, da Unifesp, e teve prova, acho que foi da Unifesp até, né? Por exemplo, a prova de física, tinham 12, acho que foi da Unifesp, tinham 12 fórmulas para usar, e 11 eu falei que podiam cair, né? Então tem um critério, tem uma lógica, assim, né? Eu mesmo falei, isso aqui eu falei que podia cair, e ainda tá no meu canal aí, esse ano eu vou fazer isso novamente, que é uma coisa que para mim interessa, eu acho bem interessante mesmo, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho, Giovana, assim, em relação a essas técnicas de respiração, né? Assim, até por coincidência, Giovana, estou entrevistando você hoje, e hoje de manhã eu estava vendo uma amiga minha que ela postou uma entrevista que fizeram com o Djokovic. O Djokovic é aquele tenista. Eu acho que ele é número um, né? Um dos primeiros, mas acho que ele é o número um do ranking aí. E perguntaram para ele, ele tá na Olimpíada, lá, né, da França lá, e perguntaram para ele, Giovana, o que que ele teria de dica, alguma coisa assim, né? O que que você tem de dica para as pessoas, né? Não se lembra, até se perguntou em relação à performance, alguma coisa assim. E ele falou uma coisa que eu fiz com você, né, nesse curso, acompanhando essa mentoria de inteligência emocional. E ele falou exatamente isso aí, exatamente o que eu te falava, né? Ele falou assim: as pessoas precisam aprender a respirar, né? E não apenas respirar. Não, eu sei respirar, né? Inspirando, ela falou, não, então, que a técnica, basicamente o que ele falou é aquela técnica de mindfulness que eu passei para você, né, quando eu estava fazendo a mentoria. Ele falou assim, as pessoas precisam acostumar a treinar isso aqui, é um treino, né, você cultivar isso, a respirar e estar presente, né, então treinar e estar presente, não ficar com o pensamento toda hora no passado, no futuro, né, lembrando coisas do passado, preocupado com coisas do futuro, mas treinar e estar no presente. E é um cara que tem um monte de título, então eu imagino que a dica dele seja muito interessante, né? E ele fala exatamente isso, né? Aprender a respirar, essa é a dica que eu tenho para as pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Giovana, em relação a isso, né? Essas técnicas de respiração que eu falei para você, né? E como você usava isso no seu estudo, né? Sei lá, antes da prova ou durante a prova. Então conta um pouquinho para a gente aí, por gentileza. Essa técnica da respiração eu usava durante a prova. Durante a prova, a gente sempre tem um momento.
a respiração dá uma, né? A gente começa a respirar meio assim e tal, olha para o relógio, olha para aqueles marcadores de a cada meia hora e começa a bater o desespero. E aí que vem a técnica, né? Nesses momentos, eu fechava a prova, às vezes até virava ela assim de cabeça para baixo. Eu uso óculos, então eu tirava o óculos, assim, coçava, né, aqui e tal, olhava para cima e aí eu começava. Respirava fundo, segurava um pouquinho, soltava e ia de novo. Fazia isso umas 3 vezes, porque assim, eu prefiro perder uns 2 minutinhos respirando e Perfeito. me regulando, né? Eu sentia que parecia que eu voltava para o meu estado basal de normalidade, do que ficar 5 horas lendo a questão, sei lá, 14 e não consegui responder a questão 14 porque eu estava desesperada, o coração assim, acelerado, frio na barriga, não dá. Então eu falava, não, fute ela. Fechava a prova, olhava para cima, às vezes eu olhava para a lâmpada, para dar uma acordada, eu olhava assim pro olho, e aí eu respirava um pouquinho. E teve uma outra dica, essa aí eu nunca na minha vida vou esquecer. Que eu tava indo pro segundo dia da segunda fase, da primeira vez que eu fiz a segunda fase, do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, tava indo ali para segundo dia da segunda fase, tava super nervosa, e aí o senhor mandou uma mensagem falando sobre os pés. E A essa dos técnica dos pés pés, né? É. é sensacional, Todo mundo porque gosta você dessa. se fica assim meio maluco, calma, pensa nos dedos dos seus pés, sente o seu pé. E isso foi muito útil, num nível que, em dezembro, agora, passado, foi quando eu fiz, né, a segunda fase da FUVEST, que foi a que eu passei, eu fui de chinelo. Não era um chinelo, né? Era uma sandalinha, e aí eu consegui tirar o chinelinho que eu tava, e aí quando eu ficava bem, meu Deus, eu preciso ir bem, essa é a segunda fase da FUVEST. Eu parava ali, mexia nos pés, às vezes combinando também, né, de respirar, parar um pouquinho, pensar nos pés. Eu acho que essa coisa do pé eu faço até hoje, porque ajuda muito, porque 5 horas sentado fazendo uma prova, sua cabeça vai sair disso em algum momento, precisa sair disso. Se você não tentar sair daquela folha de papel, sua cabeça vai dar um jeito de você ler e não entender, por exemplo. E aí é isso, eu prefiro perder uns instantes respirando e tendo certeza que quando eu voltar, eu vou ter uma estratégia melhor para eu continuar fazendo a prova montada na minha cabeça, do que ficar insistindo, insistindo e batendo na pedra, batendo na pedra. Então, às vezes, não estou conseguindo fazer essa questão, é a questão 20. Fecha a prova, respira, pensa no seu pé, e vai lá, olha de novo para a prova e fala: vou começar do fim. Começa na questão 90 e vai da 90 até a 20. Muda a estratégia, vai marcando onde você fez e tudo mais. Então, ajuda você a traçar o rumo que você vai seguir a partir dali. Eu acho que é muito importante. Ô, Você está Giovana, na deixa eu só prova. comentar. Quem está assistindo, de repente, fala, mas o que, que eles estão falando de pensar no pé? O que, que é isso aí, né? Então, deixa eu só dar um parecer para a pessoa ter ideia. Não ver a menor graça pensar no pé. No pé, isso é uma técnica, é uma das práticas, né, dessa técnica chamada mindfulness, que eu estava falando agora há pouquinho do que o Djokovic falou, né? Que é você levar atenção para algum lugar, né? Então, tem técnicas. Esse vídeo aqui, nessa entrevista, não dá tempo de comentar isso aí, mas essa técnica chama escaneamento corporal. Né? E tem muitas variações dela, né? Então você pode fazer no corpo inteiro, você pode fazer algumas regiões. E eu criei isso, né, Giovana, em relação a pensar no pé, né? Porque para quem está assistindo, e tem inclusive um vídeo, tá? No meu canal aqui no YouTube, que eu falo sobre essa técnica. Porque minha filha de manhã falou, pai, hoje tem prova, né? Eu tô meio nervosa. Falei, filha, então eu vou gravar com você. Eu gravei com ela esse vídeo, te explicando essa técnica. Daí você pode fazer na prova e a gente comenta com quem está assistindo também. Que ela vai ter atenção no pé, mas qual a graça de levar atenção no pé? Porque é o mais longe da cabeça, né? Porque na hora da Hum, prova, você tá ali na cabeça, e você estando com as coisas na cabeça, é que nem você falou, às vezes fica lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos na mesma questão e não vai, não vai. Fala, não, eu vou aqui, eu vou. E daí às vezes não funciona muito, é ineficiente. Então tem várias coisas que você pode fazer, né? Você pode fazer simplesmente a respiração, né? Tem várias técnicas de respiração também. Não dá tempo da gente contar também nessa entrevista, mas só mais ou menos para a pessoa ter ideia, que é levar atenção para o pé, né, Giovana? Então tira a hum. atenção da cabeça e leva o mais longe da cabeça,
que é o pé. Daí você vai pensando nas sensações do pé em relação a isso, né? De novo, qual é a graça, professor, tinha pensar na sensação do pé? Então, porque você leva. Se você não focar, não ter uma. Assim, você não organizar a sua cabeça, a sua mente para pensar em alguma coisa, né? Falando, não, eu vou tentar ficar calmo. Essa aí, né? Tem até um outro vídeo que eu comecei, essa é uma das piores técnicas, né? Eu vou tentar, não, eu preciso ficar calmo, preciso ficar calmo. Daí talvez você fique até mais nervoso. Né? Então, Sim. leva atenção para o pé, né? Então, quem tiver interessado nessa técnica, como levar, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Como é que eu faço com o meu pensamento? Que é uma técnica que isso aí demora uns 2, 3 minutinhos, não mais que isso aí. Tá? Você pode fazer até em 1 minuto, de repente. Né? Não vai te atrapalhar em nada na prova, vai ser eficiente, né? Ineficiente se você Sim. continuar. Aí você volta para a prova com outra cabeça. Tá? Então, quem quiser, assista isso aí. Tá, tá no meu, é um vídeo que tá no meu no canal no YouTube, eu faço com a minha filhota. Então te ajudou bastante, né, Giovanni? Isso aí é o campeão. Um Sim. monte de gente fala, um monte de gente me procura. Né? Nos meus cursos vem assim, professor, eu fiz aquela técnica do pé, nossa, eu adoro tal, né? Eu acho também, acho muito boa. Maravilha, Giovanni. E já que você falou do seu pai e sua mãe, uma curiosidade, assim, seu pai e sua mãe impressionavam você, eles eram super bacanas, né? É, eles apoiavam você, tipo, era uma pressão. Nossa, foi difícil lidar com a pressão dos meus pais. Conta um pouquinho pra gente, que é uma coisa que muita gente passa, né? Aham, não, os meus pais me apoiaram, assim, 100%. Meus pais não me pressionaram de, ai, você tem que passar, esse é o ano, você não vai fazer cursinho esse ano que vem se você não passar, nada disso. Acho que não ia ajudar em nada e eles sabiam disso. É, muito pelo contrário, os Bom, meus pais me deram todo o apoio do mundo. Assim, desde que eu falei, gente, vou fazer medicina. Meus pais falaram, você vai fazer medicina? Sim, tá bom. Você quer fazer cursinho? Quero. Tá bom, vou pagar o cursinho. Ai, pai, eu preciso de um caderno. Tá bom, vamos lá na papelaria, vamos comprar o caderno. Mãe, eu preciso de marca-texto porque meu marca-texto acabou. Tá bom, vamos lá na papelaria, vamos comprar marca-texto. É, eles não ficaram falando, assim, me pressionando, me comparando, falando das chances de eu não passar ou das chances de eu passar. Eu acho que quem pressionou fui eu mesmo. Eu que ficava, ai, gente, vai ser assim, não sei o quê. Nananana. E o meu pai sempre falando, calma, pé no chão. Acho que essa foi a palavra que eu mais ouvi. Foi pé no chão. Meu pai me levava para prova e a gente conversava. Na porta de prova não tinha aquela coisa de, ai, você tem que ir bem, não sei o que e tal. que Meu legal. pai sempre falando, olha quanta gente tem aqui, olha só, olha ali, fulano fez cursinho com você, ia lá, fulano fez ensino médio com você. Que legal que as pessoas estão aqui, que legal que as pessoas estão pensando no futuro delas, que bom que as pessoas estão estudando, não é legal? Você também estudou, vai dar tudo certo para todo mundo. Olha que legal. Então, eles me apoiaram, assim, 100%. Eu acho que, assim, claro que, de certa forma, quem usufrui do resultado, principalmente, sou eu, né? Quem tá lá fazendo curso, quem vai ficar indo para faculdade por 6 anos, sou eu. Mas eu sei que eu fui apoiada, assim, eu tive muitas muletas, muitas, muitas. Desde professores a colegas, mas principalmente minha família. Assim, meus pais, eles me deram o poder de escolha o tempo todo. Eles não falaram, ah, quer fazer medicina, vai fazer cursinho. Eu falei, ah, eu quero fazer medicina. Meu pai olhou pra mim e falou, você quer fazer cursinho? Eu falei, quero. Tá bom, procura aí um cursinho, vamos dar uma olhada nas opções. Cheguei do simulado, tô exausta. Eu acho que isso foi uma coisa muito frequente, meus colegas até ficavam meio em choque. Cheguei do simulado, assim, derretida. Aí o meu pai falava, você quer pedir pizza ou você quer pedir esfirra hoje? Então eles criaram um ambiente muito tranquilo. Ah, que legal. Então, Faz muita diferença, né, Giovanni? sim, Faz. com certeza, porque. Eu vi no Instagram que você escreveu para os seus pais, né? Acho que você escreveu Aham. lá, né, que agradeço meu pai de sempre me levar nas provas. Acho que era isso. E eu me lembro da mãe que você escreveu, né? Minha mãe, de fazer as marmitas, né? Foi isso aí, eu lembro direitinho que você escreveu isso aí. Parabéns, né? Foram meus Parabéns. maiores apoios, né? Meu pai lá em toda a prova comigo, a minha mãe desesperada em casa, porque ela ficava em casa, né? Em moto, vai eu e meu pai. Minha mãe em casa, assim, pensando, né? Tipo, ansiosa pra. Porque assim, meu pai, aí ele me leva, chega em casa e conta pra ela: nossa, lá tava muito cheio. Ai, e lá tava assim, meu pai ficava, por exemplo, o portão ia fechar às 2, meu pai ficava até às 2. Porque se acontecesse de eu precisar de alguma coisa e eu descer desesperada, meu pai estava lá e ele ia conseguir me ajudar. Então, enquanto não fechassem os portões, ele não ia embora.
Então, Entendi. era um desespero generalizado, né? O meu pai fingindo que estava calmo, para eu ficar calma. Eu Fingindo que no tava lugar de calmo é ótimo. prova, a minha mãe em casa desesperada, meu pai vendo tudo o que estava acontecendo. Quando ele chegava, ele contava tudo para ela. Então, foi bem assim, mas foi o que fez dar certo. Foi, com certeza, eles fizeram dar certo. Aliás, parabéns, viu? Parabéns pro seu pai e pro sua mãe Obrigada. também, a vitória né, vitória sua total, sim, mas da vitória da família, né? Parabéns. Então, Giovana, em relação às estratégias que você está contando para a gente, assim, né? As coisas que deram certo, que você acha que realmente falou, isso aqui é o que fez eu entrar mesmo. E a gente gostaria de saber, que é uma coisa que os alunos sempre me perguntam também, né? E o pessoal gosta de ver nas entrevistas também, em relação às estratégias, as estratégias que deram certo em relação a cada disciplina, né? Ou a cada área. Então, vamos começar assim por humanas, por exemplo, né? Você tinha uma estratégia assim para humanas ou você tinha uma estratégia diferente para as próprias matérias de humanas? Como é que você se organizava para estudar isso aí? Então, história, Era, literatura, eventualmente sim, né? era meio que por disciplina, justamente por causa do meu grau de facilidade ou de familiaridade com o assunto. Mas não mudava muito, era tudo. É engraçado, né? É meio que a mesma coisa, mas diferente. História, assim, acho que a base para todas foi, obviamente, assistir aulas. Mas, por exemplo, história, olha o resumo, os tópicos, responde alguns exercícios só para saber se eu tô sabendo, não porque eu preciso aprender a responder, só para saber se eu tô sabendo. Literatura, Mas, por saber os exemplo, períodos só uma históricos. perguntinha, desculpa interromper. Assim, mas, por exemplo, você estava no resumo, um resumo que você pegava, um resumo didático, ou você tinha feito esse resumo? Era um resumo que você gastava um tempinho fazendo? Era um resumo que eu pegava. Você não achava interessante você fazer o seu próprio resumo? Falar, eu vou gastar um tempinho aqui e acho que com as minhas próprias palavras talvez vai funcionar melhor assim. Você não fazia isso. Não, eu anotava em post-it. Às vezes tava lendo livro, né? Eu li bastante os livros, eu acho que isso vale já para as de humanas ali. Eu lia os livros, né? E aí, quando eu precisava fazer uma anotaçãozinha só para coroar ali, né, o que eu tinha lido, ou de um pensamento meu, uma dúvida, eu fazia no post-it, ou ali na barrinha do livro mesmo, mas ficar escrevendo grandes resumos não foi muito algo que eu fiz, Entendi. porque eu precisava do tempo para estudar muitas matérias. Eu Sim. precisava estudar muitas matérias, eu precisava fazer exercício ou fazer uma prova antiga e tal. E aí eu pensei, fazer um resumo, não sei se é para mim, né? Eu sei que para muita gente funciona, mas para mim não era muita coisa. Então, pegava meu marca-texto ou a minha lapiseira, grifava ali alguns trechinhos do livro ali para me manter ativa enquanto eu lia e Sim. fazia, né, post-it. Mas não foi. E colei uns post-its também na parede do meu quarto, em frente à Isso que eu ia escrivaninha. perguntar, assim, eu falei, onde é que ela colou esses post-it? Enchia a parede de post-it. Eu colocava no livro e na parede. E Sim. aí, Mas tanto isso é que era quando. legal porque você toda hora estava olhando assim, ajudava também? Parece que Sim, com guardava certeza. melhor. Ah, Ajudava muito, porque às vezes, por exemplo, física, tinha uma formulinha que eu estava demorando para decorar. Tava ali fazendo os exercícios, eu olhava para cima, ela tava ali, em algum momento eu decorei. entendi. Então, acho que foi mais isso, né? Eu fui anotando pontualmente. E isso já vale ali para, acho que humanas, né? Geografia, Sim, história, foi bastante. Sociologia e filosofia. É, prestava bastante atenção nas aulas, mas eram matérias que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Sociologia não, sociologia eu tinha mais facilidade, mas filosofia eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, então eu prestava bastante atenção na aula, grifava, e aí eu fazia, durante a aula, anotações, fazendo as minhas ligações, ou uma coisa que o professor falou que não estava anotado ali no resuminho, eu adicionava. entendi. Acho que isso, e aí as exatas, exercício. Mas isso era de humanas, né? Essa estratégia você usou Isso. em humanas em geral, a mesma estratégia, né? Isso. Agora, e aí ia variando Exato. pela matéria, né? Então, Entendi. geografia, tô com um pouco mais de dúvida, talvez eu leia um pouco mais o livro, ou só quero ver se eu entendi mesmo, talvez eu faça um pouco mais de exercício. Então, era a mesma base, a mesma matriz, mas diferente, eu ia adaptando para cada matéria. Aí, nas exatas, foi outra pegada, né? Porque nas exatas você tem que saber responder. Entendi. Você tem que saber fazer o que estão te pedindo. Então, aí foi fazer exercício mesmo. Assistir Foi aula, né? Que você já falou, né? isso, Assistir a com aula certeza. fundamental.
Sim, Exato, só uma dúvida assim. Aí você fazia resumo, tipo, ó, com a formulinha, ou gráfico, alguma coisa, ou também você ia direto, não, assisti a aula, agora vamos lá, lista de exercício. ia direto. Você No você não é máximo, fã de fazer resumo, assim, né? Pelo... não, não sou. Eu, no máximo, antes de fazer o exercício, eu fazia tipo um glossáriozinho do lado, tipo, ah, essa é a fórmula dessa matéria, esse é o gráfico dessa matéria, vamos lá. Mas para ficar ali pertinho. Mas Entendi. grandes resumos, assim, elaboradíssimos, não era a minha coisa. Para mim, acho que nunca funcionou muito bem ficar escrevendo resumo. Nem na época da escola eu não fazia muitos resumos. E aí não era muito a minha coisa, era sentar, fazer exercício. É, Biologia, o que que você fazia? biologia, eu acho que estava um pouquinho ali parecido com as humanas, né? Eu dava uma lida ali, grifava, mas eu tinha, em física, química e biologia, meu foco era mais forte, né? Porque eu tinha que dissertar na segunda fase. E Vale mais, aí né? eu acabava fazendo questão dissertativa. Nas outras matérias, geografia, história, eu fazia mais questão de alternativa mesmo, questão objetiva, porque eu não ia ter nenhuma segunda fase. Acho que Entendi. só a da Unesp, né? Mas eu não tinha certeza que eu ia passar para a segunda fase da Unesp. E aí, o meu foco estava muito ali em dissertar física, química e biologia. Então, eu acho que tem essa real, essa questão de diferença, né? Eu, nessas três matérias, eu fazia os exercícios dissertativos, mas na parte de teoria para biologia, foi bem consultando o livro mesmo. Que eu acho interessante comentar, Giovana, assim, que eu sempre falo isso para os alunos, tá? Em relação ao autoconhecimento, né? Se conheça e veja como é que você funciona. Porque as pessoas, né, são muito diferentes. Então, por exemplo, eu estava vendo você falar, bom, falei, daqui a pouco comenta, né? Então, eu vejo, por exemplo, você, Giovana, você fala assim, eu funciono direitinho sem resumo, né? Nunca funcionou para mim fazer resumo. E eu sou um cara, Giovana, né? Que eu acho que deve ter muitos alunos como você, tem essa característica, mas deve ter muitos alunos que com a característica minha, né? Se eu não fizesse resumo, Giovana, nada funcionava para mim. Entrava por um ouvido e saía por outro, né? Então, assim, bom eu conhecer o estilo, né? Eu já vi aluno que falava assim, e veja, Giovana, por exemplo, não, professor, eu nunca escrevi nada. Eu sou um cara auditivo, né? O professor fala, eu vou entendendo. Às vezes eu mesmo falo para mim, eu preciso falar. Se, Giovana, se eu falar, eu mesmo para mim, o professor falar, ele improvisar, se eu não parar e organizar, mas por sorte, Giovana, por sorte, bacana, e eu identifico isso em você também, você tinha muito claro como é que você funcionava, né? Eu percebi, você, não, eu funciono assim, isso funciona para mim. E vamos embora e deu certo para você. E eu também, na minha época que eu prestava vestibular, eu me conhecia muito bem. Eu tinha noção direitinho, eu falei assim, ó, se eu não organizar isso num resumo, eu não vou bem. Então eu organizava, Giovana, mas eu gastava um tempinho. Eu falei assim, eu vou gastar um tempo nesse resumo, mas não escrevia muito, porque também se eu escrevesse muito, Giovana, eu acho que essa tática é furada, né? Eu acho que talvez para ninguém funcione também. Escrever, porque daí é um monte de informação, não adianta nada. Então eu selecionava o que eu achava mais importante, palavras-chave, assim, tudo mais, mas eu precisava fazer isso. E daí eu acostumava, Giovana, assim, passava um mês, 2 meses, eu tinha que revisar essa matéria, eu não revisava o livro didático, eu revisava o meu resumo. Resumo. Então eu Uhum. acostumava e uma coisa que aconteceu, Giovana, que para você não, nem precisou, né? Eu acho que esse seu potencial é muito bom, porque para mim eu precisava de alguma referência, né? E daí eu percebia, Giovana, que assim, eu comecei a acostumar com meus resumos. Então eu fechava o olho, eu lembrava do resumo. Isso me deu uma tranquilidade muito grande. Então eu sei que na hora, peraí, a matéria tal, eu fechava o olho, não, tá lá no meu resuminho bacana, e funcionou. Na hora da prova, eu falei, não, isso aí tava lá no meu resumo, calma. Eu lembrava até o borrão, por sorte, eu tinha uma memória fotográfica boa, né? Então eu lembrava, sei lá, Uhum. Machado de Assis, até hoje eu lembro. Machado de Assis tinha um borrão lá na folha, assim, eu tenho uma isso me deu uma tranquilidade muito boa, então pode ser que seja uma boa Sim. tática. Então, qual é a dica, né? Assim, finalizando, você que está assistindo, assim, identifique, veja qual é o seu estilo. Ah, não, o resumo para não estar funcionando. Não, o Sim. resumo está funcionando. Assim, para mim, assistir muita aula não adiantava muito, né? Eu funcionava, eu quietinho, sabe? Eu quietinho, tal, eu pegava as informações do professor, mas pô, chegava uma hora e falava, não, agora eu preciso ficar quietinho, né? Então, uma tática que eu usava em relação a exatas, né? Eu gostava de fazer exercício, Giovana, e eu ia percebendo o que que era importante. Né? Às vezes o professor falava. Para mim, às vezes, não. Mas peraí, o que que ele está falando exatamente? Eu precisava sentar, fazer o exercício, e daí uma meia dúzia de exercícios eu identificava naquela matéria o que era importante. Falava, agora, ó, isso aqui, Uhum. né? Isso aqui não é importante. Apesar de parecer, eu achava, ó, isso aqui eu achava que era importante, mas não é. Eu estou vendo exercício que não está usando isso aqui.
isso aqui é meio importante. Então eu vou fazer um resuminho já no que era mais importante e para mim funcionou direitinho. Que eu acho que eu nunca vi ninguém falando muito. Não sei porque é algo assim meio intrínseco às pessoas ou se é algo assim que eu faço bastante. Eu tenho também essa coisa da memória meio fotográfica e tal. Eu também, às vezes, eu vejo a aula, né? Curto pra caramba ver uma aula, e aí, quando eu não sei, vou fazer exercício, aí, real, eu fico ali, é o meu momento de ficar quietinha, acho que pra sedimentar, né? Tudo que eu ouvi na aula, ou que eu li, algo assim. Mas eu gosto de progressões, tipo reações. Não sei se faz muito sentido. Tipo linhas do tempo. Por exemplo, vou pensar em uma reação química ali para a prova. Então eu penso que isso leva a isso e isso leva a isso e as coisas vão acontecendo. À medida que eu vou levando Sequência que uma lógica. coisa, isso, uma coisa aconteceu e aí por causa disso outra coisa aconteceu e aí por causa disso outra coisa aconteceu, às vezes também dá para ir pegando o que aconteceu no meio do caminho. Então você pega os acho que é muito bom entender o processo. Eu aprendi isso com a minha professora de história do ensino médio, era a frase efeito dela. Fatos são superfície, mas processo é essência. E se você Hum. souber o processo, as coisas, você não precisa decorar, você precisa entender. Se você entender o processo, você vai lembrar as coisas principais e o que está no meio do caminho de uma coisa que levou a outra, enfim. Eu gosto bastante dessa coisa dos processos de isso levou a isso e levou a isso, no meio aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu acho que ajuda bastante. Então, às vezes pegar uma folha e deitar ela na horizontal e ir fazendo tipo uma linha do tempo ou meio que um mapa mental assim, não precisa ser super escrito. Às vezes você, sei lá, se tranca no seu quarto, faz isso e vai falando. Vai conversando. Ah, tá, então fulano foi eleito e aí ele criou o Ministério da Saúde no ano tal. E aí, não sei o que e tal, o professor falou que aconteceu tal coisa. Às vezes acho que é bom também, é como se você estivesse ensinando para alguém. Eu acho que é muito legal também isso. Antes da FUVEST, eu falei todas as histórias de todas as obras obrigatórias para os meus pais. A gente sentou no quintal e falei, agora vocês vão me estudar. E aí eu contei a história de todos os livros. E ali falando, eu fui lembrando, assim, as informações. Eu acho que falar e fazer essa coisa de processo, né, de entender as coisas num processo, acho que são estratégias legais para falar, assim. Uma coisa que eu acho interessante perguntar também, Giovana, assim, em relação, assim, como é que você estudava, assim, em relação a barulho, assim? Você se gostava de se trancar num quarto, ou você estudava na biblioteca com um monte de gente mesmo, e um monte de gente falando, não fazia diferença? Como é que você lidava, assim, com essa coisa do foco, né? Que é uma coisa que me interessa muito. Eu voltava para minha casa. Então, no cursinho, às vezes a aula acabava e os meus colegas ficavam para estudar. Então, você podia ir para uma sala de estudo e aí não teria hipótese nenhuma de ter aula lá, era uma sala só para quem estava estudando. Ou, por exemplo, o seu dia de aula acabou, você tem o direito de ficar na sua sala, porque a sua sala virou sua sala de estudo, tranquilo. Vá para a Mas sala eu da não aula. gostava muito. Isso. Ah, entendi. Mas eu não gostava muito porque toda hora alguém sai para ir no banheiro, volta do banheiro, sai para ir até a cantina, volta da cantina. Tá muito estressado porque tá muito tempo sentado, desce para dar uma volta no pátio para espairecer e volta. Então, às vezes, é o tempo que você focou, aí alguém abriu a porta. E não que eu seja assim, que eu odeie barulhos nem nada, eu sou até tranquila com isso. Mas acho que valia um pouco do ambiente, né? Eu tava ali na minha, as outras pessoas, que não são pessoas as quais eu tô familiarizada necessariamente, não são assim, tipo, ai, meus colegas, não são pessoas que estão ali na mesma sala que eu. Saindo e indo e vindo e tudo mais. Acho que isso tirava um pouquinho o meu foco, além da parte do. Às vezes você tá tentando prestar atenção, e aí do seu lado tem um amiguinho mexendo no celular. E aí você não consegue mais se concentrar no seu, porque tem uma luzinha vindo do lado e tal. E eu sei que parece ser muito como se eu fosse super exigente, mas às Não, não é vezes não. o vestibular é um momento muito tenso. Você passa o ano inteiro pensando, eu sei que posso não passar, e não sei o quê, e se acalmando, mas é inevitável sentir um frio na barriga durante o dia, aleatoriamente, pensando, meu Deus, sabe, acontece.
E para mim era complicado ficar num ambiente em que cada um, assim, às vezes, né, lidava com isso de um jeito diferente. Às vezes tinha um super focado, que ficava na dele, era uma simpatia, estudava, fazia o dele e ia embora. E tinha, às vezes, alguém que não te deixava quieto. Então eu preferia voltar para casa. Os meus pais no trabalho, eu acabava ficando sozinha. A minha rua não é uma rua barulhenta, mas também não é uma rua super silenciosa. Eu moro perto de aeroporto. Então toda hora desce avião. E em frente à minha casa tem um condomínio. Então, Uber, enfim, iFood e tudo mais, acaba tendo um barulhinho. Mas, assim, é porque assim, eu não sou caótica com a questão de barulho, né? Então, barulho de ambiente acontece. Eu conseguia focar tranquilo. Então, acho que em linhas gerais era isso, né? Eu não fiquei assim super encanada em ter o ambiente mais silencioso do planeta, mas também foi um pouco difícil lidar com a ideia, né, com tipo as outras pessoas ali ao redor e tal. Então, já que eu tinha a chance de ter no meu quarto a minha escrivaninha, minhas coisinhas, na paz da minha casa, no meu conforto, eu preferia vir para casa, colocar uma roupinha confortável e estudar tranquilo. Ah, beleza. Não, eu acho bacana falar sobre isso aí, Giovana, aqui. Eu acho, assim, né? Já vi vários estudos também e eu concordo plenamente, sim. Eu acho que essa coisa do foco, do silêncio, eu acho muito importante também. Tá, daí é da pessoa, né? Tem gente que fala, não, Futiela, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Eu estou estudando aqui para medicina, sei lá, né? Para o vestibular, mas para medicina, mas eu estou respondendo o WhatsApp, o e-mail, estou vendo a televisão, escutando uma música. Uhum. Pode ser, né? Os estudos não indicam que isso é o mais eficiente, né? E eu, para mim, também, eu não acho que seja o mais eficiente, né? Então, quem está assistindo aí, veja direitinho como é que você funciona, né? Mas eu acho que, para a grande maioria, o silêncio, assim, faz muita diferença, né? Eu me lembro, Giovana, eu sempre comento isso aí. Eu fiz engenharia na Poli. Minha primeira faculdade foi engenharia na Poli, né? E tinha umas matérias muito difíceis, né? Realmente umas matérias muito complicadas. E todos os meus amigos também achavam, tudo mais. Então, a gente estudava junto. Então, o que a gente fazia? A gente fazia uma estratégia de estudar junto, né? Então, trocava ideia, ó, isso tem isso também, um chamava atenção, então um ajudava o outro. Mas chegava uma hora, Giovana, falou assim: ó, pessoal, agora eu preciso ficar sozinho. Né? Eu É, eu funciono também. assim: se eu não ficar sozinho, eu não vou bem nessa prova. Apesar de ter estudado direitinho com vocês, eu não funciono assim, mas por sorte, eu me conhecia bem, né, Giovana? Então, você que está assistindo aí, se conhece direitinho, como é que você funciona? Veja o que é mais eficiente para você. E eu saía, falava assim: ó, pessoal, eu agora, né, faltam, sei lá, 2 horas para a prova, ou às vezes até um dia antes, né, que a gente estudava com antecedência também, a gente não deixava para a última hora, né? Então, eu falei assim: ó, agora eu preciso estudar sozinho, né? Então, se fosse dias antes, eu ficava em casa, quietinho, treinando sozinho. Ou será um pouco antes da prova, eu saía, me lembro até hoje, não sei como é que é hoje lá o prédio da Geologia, na USP, mas na minha época, o prédio da Geologia da USP, eu fazia poli, ia lá a pé mesmo para Geologia, tinha umas salinhas individuais assim, sabe? Eu entrava lá, uma salinha individual, fechava a porta, ficava, eu achava muito eficiente, Giovanni. Eu achava que fazia muita diferença, focava total, entendeu? Uma coisa que eu já usei muitas vezes também, fica uma dica boa também, já que essa entrevista é para isso também, Giovanni. Pode parecer, né, exagero, mas eu tinha umas borrachinhas de ouvido, né? Eu fazia curso de pilotagem, né? Então, quando eu pilotava avião, a gente usava umas borrachinhas, porque era muito barulho o motor do avião. E eu falei, e era uma maravilha, né? Porque você ficava, você escutava o que o instrutor falava, né? Escutava o motor do avião, mas muito baixinho. Então eu usava essas mesmas borrachinhas para estudar. Na época era poli, eu fazia curso de pilotagem, né? Então eu usava isso, era muita diferença, né? Na sala quietinha, às vezes, eu colocava, muitas vezes, Giovana, tinha matéria super complicada, eu colocava na hora da prova. Ah, mas é Uhum. muito exagero. Ah, mas fazia muita diferença, né? Então, às vezes, É, tinha prova. Eu achava, Giovanni, você falava, mas dava certo. Nossa, dava muito certo. Tinha matéria difícil, difícil, né? Estudava com os colegas lá. E daí eu já tirava 10. Né? Os colegas falavam, meu Deus, como é que você. Matéria impossível, de boa difícil, como é que você tirou 10 na prova, né? Mas eu tinha essa estratégia. Para mim, funcionava ali. Foco total, assim, sabe? sim, Então, eu eu acho também. muito bom. Daí veja direitinho, você que está assistindo, como é que você funciona. Para mim, isso aí era fundamental, né? Eu acho que isso é muito importante, a ideia do eu e eu. Às vezes, acho que essa coisa da entrada na prova, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu sempre fui com o meu pai, a gente ficava tendo o maior papo do mundo e tudo mais. Às vezes encontrava um colega ali na porta e tudo mais. Mas faltando 15 minutos para fechar o portão, eu falava, eu vou entrar, porque eu preciso ficar quietinha uns instantes. Porque eu vou voltar. Eu falo que assim que é como se eu me regulasse a ficar calma, normal, sem
estar afobada ou não sei. Eu acho que é importante isso do tchau, gente, vou ficar uns instantes quietinha. Eu lembro que eu almoçava, pessoal, a gente tinha ali 2 horas de almoço, o pessoal gostava de ficar batendo um papo e tudo mais. Eu falava, não, é, bom papo para vocês, mas eu quero ficar quietinha antes da aula começar. Então, ficava quietinha, fazia uns exercícios ali na hora do almoço, depois de já ter comido mesmo. Aí a aula vai começar, fecha o livro, fica quietinho mais um pouco para você já entrar na aula calmo. Então, acho que isso de eu e eu é muito importante para se acalmar, porque aí você se regula, assim, você fica calminho. Antes das aulas eu gosto de fazer isso também, sabia? Não gosto de chegar com eles baforidos em cima da hora. Ah, vamos lá Uhum. começar. Eu gosto de fazer isso aí uns 15 minutinhos também, ficar quietinho comigo mesmo antes de todas as aulas. Eu acho que faz muita diferença. Uma coisa, Giovana, que eu acho interessante, né? Tem alguns cursos, né? Eu trabalho muito com o pessoal lá da Unifesp, né? Tem uma equipe lá multidisciplinar, a gente faz pesquisas e tudo mais. E tem alguns cursos que a gente faz aqui, e às vezes vem um pessoal de Oxford, lá da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Pessoal top mundial, eles vêm dar curso para aqui para gente. E Uhum. eu acho interessante que alguns cursos que eles dão para gente, né? Quer dizer, na verdade, todos os cursos que eles dão, eles fazem isso. Tem alguns módulos, né? Então, começa de manhã, vai 1 hora e meia, acaba o módulo, né? Às vezes tem um coffee break e tal, daí volta para o segundo módulo. E todo início de módulo, eles fazem isso. Fecha o olho, né? Faz uma respiração, é isso. Sente direitinho, né? Imagina qual a sua intenção, né? Intenção para esse curso agora, sabe? Veja como é que você tá, como é que está seu pensamento, como é que estão os seus sentimentos, né? Como é que está a sua respiração. Eu acho sensacional, né? Eu acho que você falou, se os caras de Oxford estão mandando a gente fazer isso, né? Em todos os módulos, né? Então, porque Aham. eu percebo mesmo, né? Naturalmente, eu sempre fiz um pouco isso comigo mesmo, né? Mas agora com esse pessoal assim, com esse pessoal de Oxford, eu dou até mais valor, assim, eu acho que faz muita diferença mesmo. Então, a gente vai para um outro assunto, então vamos centrar direitinho, né? Tá, situar onde é que eu tô e tudo mais, como é que eu tô me sentindo e tudo mais, e agora vamos lá. E pode parecer um exagero, né, para quem não é da área, talvez, nossa, mas será que precisa disso? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que faz muita Uhum. diferença mesmo. Giovana, assim, eu queria saber, assim, né, se você, assim, tem algum conselho extra, né? Alguma coisa que eu eventualmente não perguntei, né? Falou, ó, Futiel, você não perguntou, mas sei lá, né? Eu queria dizer assim que dormir é fundamental, né? Dormir direitinho, né? Qualidade do sono, sei lá. Alguma coisa eventualmente assim que eu não perguntei, mas que você acha fundamental dentro dessa jornada sua, né? Vencedora. É, eu acho que você não pode ser radical nas suas escolhas, mas eu soube ser maleável. E eu também soube abrir mão de algumas coisas quando foi necessário. No meu terceiro ano do ensino médio, eu queria muito viver essa fase da minha vida. Eu sempre fui muito. Eu entendo que as coisas acontecem em determinado momento da vida, as coisas têm hora para acontecer. Eu queria viver meu ensino médio. Eu queria ir numa pracinha comer bolo com os meus amigos, não sei, essas coisinhas de ensino médio. Eu fazia isso, almoçar na casa da avó da minha amiga da escola, é, sabe, esse tipo de coisa. Quando eu estava no terceiro ano, era o meu ano assim que talvez, a gente não sabe, mas se eu tivesse me matado de estudar, talvez eu tivesse passado. Se eu não tivesse feito nada além disso, talvez eu tivesse passado. Mas eu não teria as memórias que eu tenho. E o terceiro ano foi muito feliz para mim. Eu soube escolher naquele ano em que momento eu ia estar com a cabeça no vestibular e em que momento eu só estava pensando em ser feliz. E no meu ano, né, ano passado, que foi o meu ano de cursinho, a mesma coisa. Eu soube quando, naquele fim de semana, ia ter uma festa junina. Todos os meus amigos iam e eu tinha simulado de segunda fase da Unesp, o único do ano que o cursinho propôs. Eu abri mão da festa junina, e festa junina eu gosto mais de festa junina do que de mim mesmo. E eu abri mão da festa junina, mas no final eu passei na Unesp. Então, eu acho que você não pode ser radical de eu só penso no vestibular, o vestibular é a única coisa, eu não faço mais nada, eu não saio com os meus amigos, eu não mudo a minha dieta, eu não mudo a minha rotina em momento nenhum. Você não pode fazer isso, porque se você só pensar nisso, quando chegar no dia, você já vai estar assim completamente exaurido, porque você já passou um ano inteiro numa rotina intensa com uma programação que visa o último
né? É como se fosse uma maratona, né? O pessoal que corre treina o ano todo para no final correr uma prova. O pessoal das Olimpíadas treina 4 anos para no final fazer uma prova e aquela é a sua chance. Mas tudo tem um balanço, né? Se você só pensa nisso, existe uma chance muito grande de no dia da sua prova você estar cansado. E você não fazer o que você se preparou tão bem do jeito que era para ter acontecido. Às vezes você se preparou para ter uma performance X e chega no dia, você tá tão exausto e você só pensou naquilo, você não chega no nível que você é capaz de chegar. Então eu acho que tem um balanço, né? Não ir assim tão radical, mas também não dá pra, ai, vou me permitir fazer absolutamente tudo. Todas as sextas-feiras eu mereço um descanso e não sei o quê. Também não. Tem que dar uma segurada. Ah, mas vai ter a festa junina da escola. Ok, mas será que não é o momento de você sacrificar isso? Porque parte da jornada para você alcançar essa coisa que você quer muito, infelizmente, é sacrificar outras coisas que você gosta tanto quanto. Eu falo da festa junina porque a minha escola sempre fez festas juninas muito legais. E todos os meus amigos combinaram de ir, faltava eu combinar de ir também. E aí eu falei: ah, não, gente, eu acho que vai dar certo. Quando eu olhei no meu calendário, eu tinha simulado sábado à tarde e domingo de manhã. Não dava. Eu precisava fazer aquele simulado porque era o único simulado que o cursinho propôs de segunda fase da Unesp. Porque a Unesp tinha voltado para a segunda fase dissertativa. Durante a pandemia, a segunda fase estava sendo objetiva, e aí a Unesp voltou a fazer a segunda fase dissertativa. Eu ia perder o simulado de segunda fase da Unesp? Doida. Falei, gente, desculpa, mas eu sei que vocês já estão na faculdade, mas eu não tô. E dessa vez eu vou ter que abrir mão. Esse ano eu fui na festa junina. Então, esse ano eu fui pra festa junina, super feliz. E no fim das contas, deu certo. Pô, passei no Unesp. E aí, eu acho que é muito importante você saber o seu limite. Às vezes, você tem um amigo super festeiro, ou sei lá, que, não sei, não aparece muito na aula, mas às vezes, estranhamente, esse é o jeito que funciona pra ele, e no final ele tem um desempenho ótimo. Mas é porque ele sabe que funciona pra ele. Ah, não, mas ele é aquele cara que aparece no dia do vestibular de chinelo e moletom. Ele sabe que chinelo e moletom funciona pra ele. Não é que ele é de bem com a vida e ai, não importa, dei sorte. As pessoas se conhecem. Eu acho que é importante você se conhecer também, pra você justamente não ser super assim radical, não sei o que na escolha. Tem momento que você tem que pegar mais pesado, tem momento que você tem que largar de mão um pouquinho. E é sempre assim, olhando pro seu objetivo final. Porque quando você chega lá, vale muito a pena. Você, pô, eu tô felizona. Nossa. Eu tô feliz, eu me esforcei pra caramba, passei em faculdades ótimas, estou estudando onde eu queria estudar. É, obviamente teve um preço, né? Eu abdiquei de algumas coisas e tudo mais, mas deu certo. Então é saber que você pode ser maleável. Você só não pode ser maleável demais, nem rígido demais. Você tem que saber ali dançar de acordo com a música. E eu acho que é isso, né? Manter a calma, focar, e é isso. Ô, Giovana, uma coisa que eu acho legal assim, né? É uma batalha, né? Estudar, tudo organizar e tudo mais. Mas assim, daí você vê, você falando assim, eu tô vendo o brilho nos seus olhos, assim, né? É uma sensação muito boa, assim, de você falar, nossa, eu batalhei ali, eu consegui, não é? Eu acho um negócio fenomenal. Nossa, dei duro ali, tirei isso aqui, fiz um esforço aqui, né? Sacrifiquei aqui, mas deu certo, né? Essa jornada aqui, eu conquistei, né, o prêmio, sei lá, assim, é uma sensação muito boa, né, não, Giovana? É muito bom porque, claro, eu entendo, né, que eu tive a chance de estudar em uma boa escola. Eu sei que eu tive a chance de ter bons professores, eu tive a chance de ter pais que me apoiaram sempre, me deram as condições de chegar onde eu cheguei. E eu sei que tem pessoas que, tipo, infelizmente não têm as condições que eu tive, mas eu acredito que eu não é justo comigo não comemorar o que eu conquistei por meio de ter aproveitado as oportunidades que eu tive.
Sim, Seria pior se eu tivesse entendo. tido todas essas oportunidades e eu não tivesse aproveitado. Mas eu tive, e eu aproveitei. E é muito bom saber que o meu esforço, que foi um grande esforço, deu Certeza. certo no final. Eu lembro, quando eu passei na Unesp, eu derreti na cadeira. Foi um, eu senti como se tivesse um peso saindo assim de mim, inacreditável. Eu acho que eu até fiquei meio corcunda assim na hora, porque parecia que eu estava desmontada, nada me segurava. Foi tão estranho. Eu Com essa cheguei na minha descrição. mãe, e aí tava todo mundo muito apreensivo assim, menos eu era a que menos tava apreensiva no dia. Porque foi engraçado, eu esqueci a data que saía o resultado da Unesp. E eu lembrei na noite anterior, tipo, caramba, amanhã sai a primeira lista da Unesp. E aí, Ô, Giovana, só que só um parênteses assim no que você está contando, porque é uma história interessante. Você entrou na Unesp, Unifesp e USP. E a primeira que saiu isso, o resultado foi a Unesp, é isso? Pelo que você está foi falando aí? Unesp, Ah, então você não foi tinha entrado Unesp. em nada ainda, né? E daí saiu a Unesp, é isso? Isso, eu ainda não tinha conseguido passar em nada. É, não sei, eu não lembro agora exatamente na linha do tempo. Ah, não, lembro sim. O Enem, como eu já falei, não era das minhas melhores provas. Assim, o pessoal fala que o Enem é mais fácil, eu não acho. Eu acho que é Uhum. uma prova muito cansativa. Eu Pesada. acho que é uma prova que tem muita pegadinha, uma prova que a diagramação dela não é boa. As É. outras provas têm um espacinho para você escrever, as letras estão bem colocadas. Nem a diagramação do Enem funciona para mim, não é que é ruim, né? Não funciona para mim. E eu não tinha ido muito bem no Enem, né? Assim, não tinha sido o suficiente para alcançar o curso que eu queria, né? Sim. E aí eu já tava ali meio assim e tal. A prova da Unifesp tinha cancelado a prova, que acabou a luz. E aí, eu não sei se o senhor sabe disso, acabou a luz, cancelaram o Isso segundo dia mesmo. de prova, teve que fazer aí quase um mês depois. Então, o cursinho tinha acabado, o cursinho surgiu das cinzas de novo e falou: não, vamos fazer mais uma revisão aí. E aí, eu tinha aula de revisão da Unifesp, né, para essa segunda prova. E eu esqueci da Unesp, eu saía 10 horas a lista. E eu ali assistindo a aula, deu 10 horas e eu ali assistindo a aula. Aí, por alguma razão, eu abri o WhatsApp, acho que para pegar um arquivo que tinham mandado lá. E aí eu vi a mensagem do pessoal: gente, saiu a lista da Unesp. Era tipo, eu anotei num papel, nunca vou esquecer, 10:06 da manhã. Geralmente, quando eu tô muito ansiosa, faltando um minuto pra lista sair, eu já tô no site. Eu deixei passar mais de 5 minutos. Falei, nossa, a Unesp! E aí eu abri o site da Unesp. E a primeira que tinha, assim, né, a que tava mais em cima, era a lista da Famema. E eu não tinha passado na Favela. Eu olhei o site da Vunesp, tem a barra onde tem os documentos, e lá fica realmente o documento com a lista, mas tem a barra dos resultados, onde você vê o seu desempenho, e no final tem uma mensagem falando se você foi aprovado, se você está na lista de espera. E eu fui direto nessa lista do resultado, e eu não tinha passado. E aí eu falei, putz, que saco, hein? Vou olhar aqui a Unesp e eu nem vou olhar o resultado, vou só olhar a lista. Mas se eu não passei na Unesp, e eu ainda não tinha passado na USP, não passei na FAMEMA, na USP, que a quantidade de candidatos vaga é menor, eu não passei, não é na Unesp que eu vou passar. Certo. Aí eu fui clicar para ver a lista e por alguma razão o meu computador ainda não mostrava o documento com a lista. E a minha única chance era olhar o resultado. Eu falei, não acredito que eu vou ter que olhar o resultado igual o da Famema. Aí fui olhar o resultado. Aí eu fui descendo, fui olhando as notas, falei, que isso? Será que deu certo? E aí tinha a mensagenzinha, parabéns, você foi convocado para a primeira matrícula da Universidade Estadual. Eu falei, meu Deus, Nossa. eu derreti assim na cadeira. Fiquei prato, falei, não é possível, porque Que a gente legal, né? escuta tanto, né, na vida, ai, gente, no jornal, na escola, em qualquer lugar, passar em medicina é muito difícil. É. E eu me senti um pouco, assim, eu falei, né, que às vezes eu acho que eu colocava mais pressão em mim. Por exemplo, eu voltava para casa para estudar, meus colegas ficavam estudando no cursinho, eu pensava, será que eles estão estudando mais que eu? E aí ficava ali com esse receio de eu não sei como eles estão estudando, porque eu estudo na minha casa, não sei, vai ser impossível passar porque eu não estou morando no cursinho. Quando eu vi que eu tinha passado, eu derreti. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Só que assim, professor, essa história é muito bizarra. Meu pai não estava bem, meu pai estava com um resfriadão. E ele foi ao médico. E aí, tava eu e minha mãe em casa. E eu não sabia que meu pai tinha ido ao médico, porque ele tinha ido um pouco mais cedo.
E aí eu desci, a minha mãe super apreensiva, ela virou assim pra mim, e aí, não passou, né? Porque eu falei assim, vou com uma cara de triste, eu derreti, respirei e falei, ai, vou fazer uma pegadinha aqui. E eu desci com a maior cara de tristeza, aí ela olhou, ela virou assim pra mim, ela fez a maior cara de decepção, assim, mas não decepção, de tristeza, ela ficou chateada, né? Aí ela, É. não passou, aí eu passei, aí ela, todo mundo assim, em choque, ela me abraçou, foi um momento que eu derreti, assim, de novo, porque ela achou que eu tinha desmaiado. Porque saiu um peso tão grande, porque Imagino. É isso que eu ia falar, fazer, parece que é um peso, né? sim, fazer cursinho de novo, prestar o vestibular de novo, passar por tudo isso de novo, é um estresse muito grande. E aí saiu um peso de, ai, é em outra cidade, mas pelo menos eu passei. E depois, daí eu queria saber, daí a próxima lista foi da Unifesp. Ou não, por Unifesp tem que fazer de novo, né? Isso. E Aí, daí nesse enfim, Inter tinha a lista da. Então acho que saiu a lista da USP primeiro, não foi? Ou não? então, mas para melhorar a minha situação. Aí meu pai estava no hospital, eu liguei de ligação de vídeo para ele para contar. Aí ele chorou, aí as enfermeiras acharam que ele estava com dor, e aí foi todo mundo em cima dele, foi um caos generalizado, foi muito legal. Fiz a matrícula na Unesp, porque, né, tinha passado e tal, tinha passado em nenhum outro lugar, me matriculei na Unesp. E aí, saiu a segunda lista da FUVEST. Falei, nossa, eu era a primeira da lista de espera. Falei, nossa, é Isso, o não, meu não, momento. peraí, calma aí, Giovana, saiu a primeira lista da FUVEST e você Isso. ficou Não a passei. primeira pessoa da lista de espera. Isso. Meu Aí, Deus, triscando, né? sim, e aí eu desesperada, fui olhar as cartilhas, né, que o pessoal solta todo ano. Todo ano, pelo menos uma vaga roda. Eu falei, gente, Hum. é a minha vaga, vai dar certo. Aí, Mas chegou no essa dia que história, o seu Giovanni, parece história de filme, né? Você fala, nossa, a primeira da pessoa, de lista de espera, né? é, Era você, né? Falei, meu Deus. aham. E aí, no dia que ia soltar a segunda lista, eu tava muito apreensiva, muito. E aí, o dia que eu vi, inclusive, que eu era a primeira da lista, da minha categoria, foi o dia que eu tinha passado na Unesp. Então, de manhã eu passei na Unesp, de tarde eu vi que na minha categoria eu era a primeira da lista de espera. Eu falei, perfeito, que dia maravilhoso. Um dia glorioso, é. Nossa, perfeito. Aí, quando ia sair a segunda lista da USP, eu desci pra praia com os meus pais. E eu falei, nossa, muito legal, será que vai? Quando saiu a lista, não rodou na minha categoria. Falei, legal, coisa boa. Ninguém, Todo ano roda aparentemente. e da minha vez não vai rodar. E aí, nossa, foi muito decepcionante. Eu fiquei muito triste, porque não é que eu contava que com certeza alguém teria desistido, mas estatisticamente, todo ano uma vaga roda. Como que no meu ano não roda? Eu já E até aí, brinquei com você, né, Giovana? Eu já até perguntei isso aí. Mas, assim, eu acho que deu uma vontade. Eu falei assim, nossa, eu sei que é errado, mas será que ninguém vai morrer, né? Será que não, a não cinco é possível, passos né? de Alguém vai morrer sequestrar nessa. alguém. Porque já fez. Essa vaga precisa sobrar para mim, né? Sim, eu tava tipo, preciso encontrar alguém, colocar em cativeiro, depois que passar a matrícula e a pessoa perder a matrícula, eu solto. Mas eu preciso da minha vaga, eu tava desesperada. Fiquei muito triste que meu nome não tava na segunda lista. Aí eu já tava sem esperança. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que morar em Botucatu, eu vou sair da minha casa, eu não acredito nisso. E aí, teve a prova, acho que um pouquinho antes dessa segunda lista, teve a prova da Unifesp. Então, eu já estava aprovada na Unesp, já estava matriculada na Unesp, estava desesperada com a perspectiva de passar na USP e eu ainda tinha que continuar estudando para fazer a reaplicação da Unifesp. Mas tudo bem, fui, tá, estudei, fiz a reaplicação da Unifesp. Aí depois disso, justamente, foi o tempo de Unifesp, aí eu fui visitar Botucatu para conhecer a cidade, conhecer o campus, não sei o que e tal. E aí depois voltei de Botucatu, a gente foi pra praia. E na praia eu ia ver a segunda lista da FUVEST. Não passei. Decepção generalizada, muito triste. Aí, isso aí era o quê? Dia 9 de janeiro, fevereiro, março. Março? Não, fevereiro. 9 de fevereiro. E aí, passou um tempinho, ia sair no dia 29 de fevereiro, ia sair a lista da. 29, acho que era.
da Unifesp. Foi o dia mais estressante da minha vida. Foi o dia mais estressante da minha vida. Porque aqui em casa, a gente criou uma frase, né? Que era, medicina eu vou fazer, só não sei onde. Porque até o momento, eu ia fazer na Unesp. Só que se eu passasse na Unifesp, a preferência era a Unifesp, porque eu não moro muito longe, e enfim, eu não ia precisar sair da minha casa. E aí, essa era a frase, medicina eu vou fazer, só falta definir onde. E aí, eu tava desesperada, porque no dia 3, no domingo, isso era o quê? Uma quarta, quinta-feira, não lembro ao certo. Ia ter o primeiro dia da semana de recepção dos calouros da Unesp. Se eu não passasse na Unifesp, eu tinha que dar um jeito de empacotar minhas coisas e sair de casa. Porque ia ter uma pessoa lá, eu conversei com umas veteranas, lá eles fazem adoção, é muito legal. Um veterano te adota para dar o tempo de você conhecer a cidade e escolher um lugar para você morar sozinho. Mas para você não passar aperto no começo, você vai morar na casa das pessoas. E eu já tinha encontrado uma pessoa Legal. super do bem, uma pessoa assim que estendeu a mão e falou: Não, vem pra minha casa, vai ser legal, a gente vai ter um papo. Ela gostou de mim, Olha que eu legal. gostei dela. Ela falou: Então, vem, a gente vai gostar de te receber aqui em casa. Olha que Então, bacana. se eu não passasse na Unifesp, eu tinha que arrumar minhas malas e mandar mensagem e falar: Olha, tô indo. Então, assim, caos. E aí, ia sair às 2 da tarde, eu tava desesperada, um frio na barriga, eu não conseguia comer. Eu não conseguia comer, assim, Certeza. medo. E aí eu comecei a tremer. Quando tava dando 2 horas, eu falei, eu preciso comer. Aí eu desci pra fazer um rapidez, sabe? Aquela massinha lá na frigideira com ovo. E aí eu tava vendo série no computador com um monte de aba aberta. Aí a minha irmã manda mensagem. Minha irmã é a mais velha, né? Ela manda mensagem. E aí, irmã, passou? Falei, irmã, a lista não saiu, eu não aguento mais, eu tô aqui com dor de estômago, não consigo comer, e eu tô com fome e tal, tal. Quando faltava 1 minuto para sair a lista, fiz meu ritual. Abri o site da Unesp e fiquei esperando. Aí deu 2, nada da lista. Eu falei, Jesus Cristo, não é possível. Recarreguei a página, saiu. Quando. E a minha irmã aqui no WhatsApp. E aí, saiu? Saiu? Quando eu abri lá o documento, que eu vi que eu passei, a minha mão começou a ficar dormente. Eu falei, eu vou infartar. E aí eu abri o grupo da família no WhatsApp Web e digitei. Passei. Quando eu ia clicar no Enter, o computador acabou a bateria. E aí não deu pra falar pros meus pais que eu passei. Eu falei, e agora? Minha irmã me ligando, um desespero assim. Saí correndo, peguei meu celular, atendi a ligação, eu comecei a chorar. E aí foi, assim, foi muito feliz, porque eu não ia precisar ir embora da minha casa, né? Tava todo É, mundo muito feliz. Eu tava muito feliz que eu tinha passado na Unesp. é. Mas era uma preocupação muito grande eu precisar ir embora da minha casa. Quando tem uma faculdade, tem duas, né? A USP e a Unifesp, pô, na mesma cidade. Então era uma preocupação eu precisar ir embora da minha casa. E aí, quando eu passei, eu falei, Ó, meu só, Deus, só uma coisa, que Giovana. vergonha. Você contando, assim, é lógico que não dá para ter ideia do que você sentiu. Mas mesmo assim, você conta de um jeito muito interessante. Assim, eu tô compenetrado, tentando viver assim, eu tô sentindo assim um negócio muito bacana. Eu falei, nossa, caramba, deve ter sido, né, com certeza, fenomenal, né? Assim, Sim, foi desesperador. E aí, nessa que eu passei, eu fiquei completa. Eu esqueci a USP. Eu falei, meu Deus, agora a USP? Passei na Unifesp. Eu não sei, eu fiquei assim muito feliz, assim, aquela com coisa e tal. certeza. Liguei para os meus pais, todo mundo chorando, aquela coisa. Minha mãe é professora, né? Então minha mãe, ela teve que atender o celular. Eu falei, passei. Aí todos os alunos dela, parabéns, tal, foi super bonitinho. Aí eu já me sentia completa. E aí, isso foi, acho que quarta, quinta-feira, não lembro exatamente. Na segunda-feira seguinte, saía a lista da FUVEST, primeira lista de espera. Falei, gente, se eu não passar agora, eu não passo nunca. E aí, é, quando saiu a lista, atrasadíssima, não saiu na hora que tinha que sair, você não encontrava a lista, em um caos. Mas eu já estava bem menos ansiosa, né? Eu acho que eu só queria ter a consagração, saber se deu ou se não deu. Eu já estava bem mais satisfeita de saber que eu não ia embora da minha casa. E aí, meu nome estava lá. Aí eu falei, ai, finalmente! Depois de tanto
Mas foi uma felicidade diferente, né? Porque eu já tava estressada. Porque terceira lista eu já tava, nossa, não aguento mais abrir a lista e meu nome não tá aqui. Aí quando eu vi meu nome, eu falei, finalmente acabou esse pesadelo. Mas aí foi a mesma história, né? Liga pros pais, ligação de vídeo, todo mundo chora, não sei o que e tal, e pinta com tinta. Mas foi muito legal. Foi bagunçado, né? Foi uma jornada, né? Porque Isso aí olhar não a tem aqueles lista. tem campeonato de futebol, às vezes, né? Tem três campeonatos, o time ganha, ele chama de tríplice coroa, então. Giovana Tríplice Coroa, Unesp, Unifesp, USP. Meus parabéns, Giovana. Obrigada, professor. Então, Giovana, queria, assim, no final da nossa entrevista, agradecer a sua paciência, né, sua disponibilidade do tempo de atender a gente aqui no meu canal e passar um pouquinho da sua experiência, das emoções que você viveu, que eu achei sensacional, adorei essa entrevista. E queria dizer assim, Giovana, uma coisa que eu sempre falo assim, né? Você contando, assim, eu estou revivendo toda essa felicidade, né, que você viveu. E eu penso assim, né, Giovana, eu sempre falo isso aí, é verdade mesmo. Assim, eu, como educador, como professor, ver uma ex-aluna ter entrado em medicina ou no curso dos sonhos, assim, para a gente é uma satisfação que para a gente, assim, eu falo de verdade isso aí mesmo, o aluno é como se fosse um filho, sabe? Conselhos que eu dou na aula, que eu ensino, assim, é como se fosse mais um filho. Então, você ter entrado, assim, para mim, para qualquer educador, né? Sempre uma satisfação enorme, assim, como se fosse uma filha mesmo. É uma super satisfação, uma super felicidade, tá? Agradeço, assim, a vida, a Deus, né? A gratidão, assim, de você ter passado também né? Pelos meus cursos, né? E ter sido minha aluna, tá? E dar o parabéns pro seu pai, assim, para sua mãe, parabéns para a família toda, que é uma jornada, né? Um ato heróico, assim, né? Uma vitória e tanto, assim, na vida, né? Então, parabéns pro seu pai, pra sua mãe, que é uma vitória de todos da família, tá? Mais o seu, né? Que você é que é a heroína total da história, mas todo mundo merece parabéns. Então, quando repasse pro seu pai, para sua mãe aí, parabéns, é um orgulho total. Eu me sinto assim como, né, parte dessa jornada, um orgulho tremendo. Obrigado, Giovanni, ter passado na minha vida também, ter trazido essa alegria, né? Quem assistiu essa entrevista vê aí eu sorrindo, né? Super alegre também, vivendo essas emoções. Então, obrigado, Giovanni. Primeiro, obrigada, professor, pelas palavras. Não só isso, né? Acho que por tudo que eu aprendi, né? Eu também sou muito grata, por, assim, pelo senhor ter passado pela minha vida. Eu sei que foi um divisor de águas. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, assim, sobre o meu processo, sempre tem um parênteses ah, não, mas antes da segunda fase, eu tinha um professor que me ajudou com isso, isso e isso. Eu acho que é importante, nunca deixa de estar na minha narrativa. Eu sou muito grata, de verdade. E acho que para deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo, acho que até calma. Eu acho que essa é a palavra-chave. Calma, cabeça. Eu acho que você tem que ter cabeça. Você sente que você precisa de um psicólogo? Procura um psicólogo. Você sente que esse fim de semana você está cansado? Não estuda esse fim de semana. Calma. Eu acho que ter cabeça é a chave. Você tem que pensar direito, você tem que pensar com calma, é, saber para onde você quer ir. Saibam para onde vocês querem ir, estabeleçam métodos para alcançar o objetivo e trabalhem para alcançar. Não adianta estabelecer a meta e estabelecer o método se você não fizer a sua parte também. E acho que é isso. Tudo vai dar certo para todo mundo. Eu gosto disso aí. Eu gosto. O meu canal fala muito isso aí, né? Confie sempre em você, né? Vamos lá. Eu acho Você também, sabe? não pode fazer sem acreditar que vai dar certo, né? Claro que tenha dúvida. Você sempre vai existir hipótese do eu posso não passar. Você não pode excluir a hipótese. Você tem que saber que você pode não passar. Mas não deixe de acreditar que você consegue passar. A parte de você não passar é uma hipótese. Ah, eu posso não passar. Se você não fizer nada, a chance de você não passar é maior. Mas se você está trabalhando, se você está se esforçando, se você está fazendo as coisas direitinho, pô, acredita que vai dar certo. Se não der, você sabe que você fez a sua parte. Seria pior você não dar certo e você falar, putz, deveria ter feito melhor. É, é acreditar que vai dar certo.
é assim, pensa, meu, não, vai dar certo pra mim, vai dar certo pra todo mundo. É manter a esperança e trabalhar com isso. Ô, Giovanna, eu vou deixar aqui um convite. Assim, daqui uns anos, você formar e tudo mais, me interessa muito fazer uma nova entrevista com você. Vou dizer assim, no meu canal aqui, me interessa muito essa parte assim, de projeto de vida, de profissões, né? Como é que é no dia a dia, até para ajudar os futuros estudantes a escolher, né? Então, mas como é que é o dia a dia do médico, né? O que que ele faz no dia a dia e tudo mais. Então, já fica o convite aqui. Então, não é? Seja feliz pela vida aí, a gente vai manter o contato. Com Espero sempre certeza. estar falando com você e no futuro fazer mais uma entrevista com você, contando já né, a sua rotina, como é que é a vida do médico, né, em relação à especialidade que você já sabe que especialidade que você vai escolher? Ainda não, também muitas possibilidades. Não, mas tem muito tempo ainda, mas no Sim, futuro fica já esse convite para mais uma entrevista. com Giovana, certeza. maravilha. Obrigado por tudo, Giovana. Obrigado novamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, Eu que tá? agradeço. E assim, pelo jeito que você levou a entrevista também, né, super atenciosa, sorridente, né? O seu olho tá brilhando aí de felicidade, putz, que fase bacana, né? Que fase bacana. Tudo de bom para você, Giovana, tá? Do fundo do Igualmente. coração, sucesso em tudo, prosperidade, dinheiro, saúde, que tudo aconteça de bom na sua vida sempre. E é isso, Giovana. Obrigado por Pra ter nós. passado aí pela minha vida. Muito obrigado por ter sido minha aluna. Agradeço do fundo do coração, gratidão pela vida, por Deus aí mais uma vez, tá bom? Obrigada, Pro. Grande abraço, Giovana, até mais. Abraço. Isso aí, continue aqui no meu canal, que tem muito mais pela frente. Novas entrevistas, aulas, novidades do Enem, vestibulares. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua atenção. Tá? Falo isso aí que falei para a Giovana agora, confie sempre em você. Ótimos estudos, ótimas provas sempre. E vamos para o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.